Olá, eu sou a Nia e no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um macacão da Arlequina de Aves de Rapina. Os materiais que vocês vão precisar é um tecido de sua escolha para fazer a capa para patins e o macacão. E algumas fivelinhas, tinta spray e um zíper. Esse zíper que eu comprei ele não tinha na cor amarela, então eu tive que pintar. Para fazer os moldes dos padrões eu usei papel primeiramente, mas vocês vão ver que mudou de ideia assim ao longo do tempo, do vídeo, das experiências. O molde que eu utilizei foi baseado no macacão que eu já tinha, então eu contornei ele sobre o papel, a parte da frente, a parte de trás da calça e fiz cada parte duas partes em tecido. Eu cheguei a me perder no vídeo, mas enfim. Então eu dobrei o meu tecido do lado do avesso, peguei e passei o giz de quadro mesmo, porque giz de costura pode dar diferença, mas é muito caro. Alfinetei todo o tecido antes de cortar. Eu usei uma malha holográfica linda, maravilhosa, porque eu não tive dinheiro para comprar corino, né? E então eu quis usar um tecido mais bacana que coubesse no meu orçamento. Então eu botei os alfinetes todos em volta do contorno que eu fiz de uma das partes, lembrando que esse é o molde das costas, então eu fiz ele dobrado, obviamente daria duas peças espelhadas, que daria certo para fechar a parte do meu bumbum. Então eu alfinetei todas as partezinhas para ficar essa malha bem esticada e não ter erro. E depois eu comecei com o processo de corte. Minha tesoura é muito ruim, se alguém quer me dar uma tesoura, eu aceito, enfim. E eu tive que esticar bem esse tecido para cortar com muita calma, certo? Não tenha pressa para fazer essas coisas, como eu fiz um dia antes de usar e ir pro cinema. Então eu cortei toda essa parte da frente delicadamente e depois eu tive que destacar essas duas partes, certo? Porque o que acontece? Às vezes quando vocês vão fazer uma calça fica parecendo uma fralda, porque tanto a parte da frente quanto a parte de trás geralmente tem gente que faz o mesmo molde, só que tem que ter um caimento. Então se não tiver esse caimento, que na parte da frente é um pouco mais curto e a parte de trás é um pouco mais alongada, vai ficar parecendo uma fralda. E a ideia não era parecer uma fralda, então tinha um molde para frente e um molde para trás. Pode pegar a calça de vocês ali e olhar bem a parte da costura. Para tirar molde, sugiro sempre que vocês virem a roupa do lado do avesso e cuidem bastante para deixar ela com a costura bem marcada, para poder tirar o molde certinho. Sugiro até que passe ela para poder fazer isso. Então ali eu mostrei rapidamente como é que ficou. E depois eu costurei somente a parte do meio, para depois passar para pintura, tá? Não foi costurada todas as pernas junto, porque a chance de dar coisa errada era muito grande. Então eu costurei somente a parte do meio, da parte da frente e da parte de trás. Bom, então depois eu cortei os moldes da parte do peitoral e das costas e algumas tiras que é para fazer as alças e a parte da cintura. Depois que eu cortei, eu coloquei sobre um tecido mais duro, porque o material que eu estava usando era muito mole, então eu usei o Oxford, que é um tecido barato. Coloquei peça virada o lado direito sobre o lado direito, alfinetei tudo bem direitinho e depois eu passei para uma parte do corte, deixando uma margem um pouco grande, porque como o meu tecido esticava, a chance dele sair para fora era muito grande. Lembrando que eu não usei a máquina overlock, pois a minha está estragada, então eu tive que improvisar para fechar e selar o tecido, que o Oxford desfia, né, gente, não ficar aquele acabamento feio. Sugiro vocês a passar uma base de unha ou usar o velho amigo fogo. Então eu usei o isqueiro para queimar. Se você é novo e não sabe lidar com isqueiro, pelo amor de Deus, peça para alguém que saiba usar o isqueiro para não tacar fogo no tecido e pegar fogo na casa, né? Não recomendo. Usem também uma vela. A vela é mais econômica. Seguindo para a próxima parte, eu costurei deixando apenas uma abertura. Costurei as laterais e a parte de baixo eu deixei aberta para fazer a junção com a parte da calça.
Então eu costurei todas as partes bem bonitinho, depois eu virei do outro lado e passei uma costura para ficar com acabamento. Então a minha peça ficou dupla. O molde eu refiz ele em uma folha de EVA escolar. Não ficou um padrão certo, mas foi o que deu para fazer no olhômetro. E eu recortei tudo com tesourinha, botei sobre a peça marcado com fita bem esticado e taquei o spray, sem dó nem piedade, fiquei com medo na verdade. E o resultado foi esse. Para maior acabamento, sugiro que vocês passem uma caneta, mas eu não passei porque eu curti o jeito que ficou, enfim, ficou bonito nas fotos, é o que importa. Depois eu juntei as partes da roupa, que eu não filmei, mas enfim, eu juntei todas aquelas partes da calça, fiz uma bainha, coloquei a parte de cima, né, que vocês sabem que é como se fosse um quebra-cabeça, e eu parti para a parte mais chata, que pra mim era a tira, porque o tecido era muito mole e eu deveria virar ele. Então eu peguei e costurei ela do lado do avesso, e depois eu virei a peça. Para ela ficar durinha do lado de dentro, eu usei um pedaço de cinto que eu tinha. Na verdade é 1 metro de cinto que tu compra para fazer alça de mochila e essas paradas assim. Eu tive que cortar ele para poder ficar do tamanho certo. Então eu costurei o tubinho, virei o tubinho com um pouco de paciência que ainda restava e depois eu comecei a enfiar a corda dentro desse tubinho. Então para a parte de cima ficar fixada no macacão, eu tive que colocar os ganchinhos de macacões, né? Então eu botei ele virado e costurei. E o resultado do meu macacão foi esse. Eu coloquei uns botões de pregar, não um botão de pressão, porque tinha que ir numa loja, tirar uma ficha, esperar atendimento e eu não tinha tempo para isso, mas eu sugiro que para maior acabamento vocês coloquem um botão de pressão que tem que ser na maquininha certo. Não tem como martelar e fazer 1000 paranauê que não fica a mesma coisa. E essa é a parte de trás, o acabamento em amarelo. Coloquei o feixe bem direitinho. Eu amei esse tecido em modéstia à parte, achei ele super legal, já que eu não consegui comprar o couro, né? E ainda como um bônus, eu mostrei pra vocês a minha peruca que eu fiz particularmente com retalhos mesmo, de vários fios de perucas velhas e pintei ela com aquarela. Outro dia eu faço um tutorial se vocês quiserem, deixem nos comentários, por favor. Passei aquarela na raiz também para parecer mais escura e esconder um pouco a wig cap. E esse foi o resultado do meu cosplay. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no Instagram ou aqui nos comentários. Posso fazer mais vídeos sobre outras roupas, basta vocês pedirem e vamos ver o que vai dar. Valeu, espero que vocês tenham gostado e um beijinho, até a próxima.